Anões e tecnologia. Eu falei um pouco ali, eu já me Pá, pá, antecipei um pá. pouco ali atrás, porque eu comentei rapidamente sobre a questão da tecnologia a partir de como eu lidei com isso em Bluetooth. E eu acho que esse é um bom tema aí, em termos de world building, para você pensar em como construir o seu cenário ou a forma de você conduzir a narrativa. Então, assim, eu presumo, e aí é uma estrutura, que a forma como o anão lida com a tecnologia, ela é naturalmente conflituosa no lore tradicional dos anões. Por quê? Porque tecnologias tendem a ser disruptivas. Né? Tecnologias tendem a ser disruptivas. Então você tem o povo mais tradicionalista possível lidando com algo que é sempre disruptivo. E aí você vai ter é, é, isso que vai de encontro a esse conservadorismo, esse apelo pela tradição de um lado, mas que do outro você vai pensar em inovações tecnológicas em áreas, por exemplo, como militares, que beneficiem. Ou seja, é uma coisa do tipo assim, o anão tradicionalista, talvez dentro do próprio anão ou dentro da sociedade anã, você vai ter o cara tradicionalista que fala, a gente não tem que mexer com isso, a gente não tem que mexer em time que tá ganhando. A gente sabe fazer isso sem precisar isso, sem precisar disso. Eu sou um anão tradicionalista, por exemplo, de inteligência artificial. E do outro lado, você vai ter o anão guerreiro falando: eu não posso abrir mão de algo que vai me dar um benefício militar, senão eu vou perder as batalhas. E não há nada honrado em perder as batalhas. Então, esses conflitos podem acontecer dentro, né, da psique dos personagens, mas ele também vai acontecer dentro da sociedade, porque ao mesmo tempo faz sentido que inovações em áreas como engenharia, ourivesaria, alquimia, dependendo da situação, surjam dos anões. Você está falando de um grupo completamente dedicado ao tema, exerce aquilo o tempo inteiro. É natural que no processo o cara observe, o Vermelho falou, eles são perceptivos, eles passam tempo fazendo aquilo. Então, faz sentido que essas inovações surjam com os anões. Como é que você lida com isso? Como é que um anão lida com a percepção, com uma percepção de que ele descobriu alguma coisa? E aí ele olha e fala, caramba, isso que eu descobri aqui muda tudo. Vai mudar tudo. E aí, o que eu faço com isso? Entendeu? Como é que um governo de uma cidade anã lida com isso? Como é que eles reagem a esse contexto? Então, assim, a minha sugestão é você focar justamente em como trabalhar com esse conflito. Todos os anões vão rejeitar em conjunto um avanço tecnológico relevante só por ser algo disruptivo? Algum grupo tem mais motivo do que os outros para repensar isso, para aceitar que aquilo ali pode ser positivo, tentar se beneficiar? Como sociedade eles vão lidar com isso? Você tem você tem a sociedade lidando com isso e as pessoas, os indivíduos lidando com isso. Então, todo o avanço tecnológico, toda a questão tecnológica, dentro de um contexto de sociedade anã, vai ser um fator que vai levar a um tipo de crise, a um tipo de conflito que pode ser pequeno ou grande de acordo com a sua vontade dentro do seu cenário. Mas é um caminho interessante a você seguir, porque ele é inevitavelmente conflituoso. Opa! Olha a Fê aí. Valeu, Fê. E Obrigado Mandra pelo... renovou o sub. Já são 8 meses. O Inader pega fogo, o Inader pega fogo. Muito bom. O que foi? É que a vozinha do sistema traduz o nome do ícone. Então ficou Ah, tá. Ru pega fogo, Inandra pega fogo. O Ru pega fogo, pega fogo. Cara, a tecnologia dos anões eu acho muito mais explicável do que para humanos, né? Apesar dos humanos serem muito bons em tecnologia, os humanos eles são adaptados, cara. Os humanos eles vivem da lei do menor esforço. Então, quando você tem os elfos que são todos místicos e mágicos e tudo mais, e os humanos têm magos e tá aquele negócio, cara, a magia é um baita de uma muleta de cenário, porque tudo você faz com magia, cara. Tudo você faz com magia. Você não precisa se esforçar, porque para viajar de cavalo você vai de teleporte. Você não vai, vou pegar um negócio alto, você não faz a escada, você levita. Eu não preciso construir a pólvora, descobrir o metal
mais resistente, fazer um aço, fazer uma liga melhor e fazer formas melhores e trabalhar, porque eu tenho mísseis mágicos, eu tenho bola de fogo. Ah, eu não preciso criar itens hospitalares e aprender sobre cirurgia se eu tenho magias que curam instantaneamente. Então, a galera fica muito dependente da magia. Só que a gente sabe que os anões não são tão magos assim, eles não são tão clérigos assim. Eles se apegam muito mais nos afazeres mundanos, na vida mundana que eles têm, porque a montanha exige isso. Não dá para você escavar com mísseis mágicos, não dá para você coletar metais com magia, não dá para você forjar usando magia. Você não tem como evoluir isso daí. Um clérigo só não consegue fazer uma casa sozinho por dia para moradia. Então, eles têm magias, mas eles não são tão ligados a isso. Por isso, eu vejo que a inovação tecnológica para os anões é muito mais explicável do que para humanos, por exemplo. Os humanos eles podem usar a tecnologia dos outros, na maioria das vezes. Um ou outro pode desenvolver uma coisa ali, mas eles não têm tanta necessidade quanto a vida sofrida dos anões. Por isso que quando a gente vê no RPG e pega um livro lá, quem tá com a arma de fogo na mão não é um humano, é um anão. Quando a gente pega um artífice, a imagem não é de um humano, é de um anão. Porque ele usa de maneira diferente suas capacidades. Então acredito que como criadores, trabalhadores e pessoas de ofício, a tecnologia combina muito com os anões. Falou pouco, mas falou bonito.